gente está de volta e agora eu vou falar de um assunto, gente, que vai interessar muita gente, pelo menos orientar. Bom, acabamos as férias escolares agora, viajamos ou não por falta de dinheiro, temos filho que estuda fora e tem um monte de conta para pagar. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Então eu vim conversar com o professor Marcos Rambadutti, que é o quê? Economista, que vai nos passar algumas dicas, porque a gente está vivendo um momento difícil e, como eu disse no início, às vezes viajou sem dinheiro, falta de organização. Afinal de contas, todo mundo consegue poupar, guardar dinheiro? Tem um perfil de pessoa certa para isso? Na verdade, todos nós deveríamos poupar, mas não é uma disciplina que a gente tem tomado regularmente. Então as pessoas realmente não têm o hábito. Aqui no Brasil, nós, os latinos, às vezes esquecemos da necessidade de poupar. É uma máxima que a gente precisa levar sempre em consideração, que rico não é aquela pessoa que ganha muito. Rico é aquela pessoa que gasta menos do que ganha. Então todas as pessoas que conseguem fazer isso daqui, elas têm uma disciplina orçamentária e financeira que fazem com que elas consigam ter uma reserva de dinheiro para situações de emergência e mesmo para poder sair em férias de maneira tranquila e voltar dessas férias sem ter que conviver com cobranças ou com contas em atraso. É fundamental que as pessoas se disciplinem para ter essa folga e poder dormir, claro, com tranquilidade, com sossego. Agora, professor, existe alguma dica que o senhor tem para passar para quem está nos assistindo de como economizar? Essa é uma dica maravilhosa que a gente gostaria de compartilhar com todo mundo. Primeiro que a gente sabe que a situação econômica por que passa o país tem tirado a renda da gente. Às vezes a gente não perdeu o emprego, mas você perde a possibilidade de participação de lucro, a possibilidade de comissões que você tem e mesmo pode isso ter gerado desemprego e um processo de inflação que, embora seja pequena, ainda persiste, ela retira de nós a capacidade de comprar. Então, muitas vezes nós assumimos compromissos e esses compromissos eram possíveis, eram factíveis, cabiam dentro desse orçamento. Mas com o passar dos meses, algumas situações adversas acabam fazendo com que a gente entre na condição de inadimplente. É preciso a gente ficar muito atento com isso daqui, porque a inadimplência, ela gera uma cobrança de juros sobre essa dívida e, em alguns casos, ela é absolutamente exorbitante. É o caso do cartão de crédito, é o caso do cheque especial. Então, qual é a dica? É sempre você, primeiro, tomar cuidado. Se você tem uma compulsão com o cartão de crédito, não saia para as compras ou não saia para passear com o cartão de crédito, porque você vai fazer compras que na verdade a gente não precisa naquele momento e que naquele impulso, naquela vontade que a gente tem de comprar, de adquirir aquele bem que naquele momento nos parece ser essencial, se você conseguisse pensar um pouquinho mais, você falava, puxa, eu posso transferir essa compra de agora para o futuro. Se você não está com cartão de crédito, o tempo que você tem entre o processo de compra, que você tomou a decisão, e ir para casa e pegar esse cartão de crédito, você se dá um espaço para refletir melhor se realmente aquilo é necessário. Então, a primeira dica, não saia com o cartão de crédito, principalmente se você tem uma tendência compulsiva às compras. Ótima dica. Uma outra situação é a gente sempre andar com determinada quantidade de dinheiro e falar o seguinte, bom, essas despesas de 10, 15 ou 20 reais que eu tenho no meu cotidiano, eu vou pagá-las em dinheiro. É claro que se você é uma pessoa disciplinada, vale a pena usar o cartão de crédito para esse tipo de compra. Por quê? É a maneira que você tem de levar o controle de tudo aquilo que a gente gasta. Porque, na verdade, nós que usamos o cartão de crédito, sabemos que quando chega a fatura nós levamos um susto. Nossa, parece que eu não tinha gasto tudo isso. Aí você vai conferir. Perde o controle, né? E esta é a vantagem do cartão de crédito, porque está tudo discriminado. Então aí você fala o seguinte, aquele primeiro impulso é, nossa, eu não gastei tudo isso. Aí você começa a analisar cada uma daquelas continhas. Se você é uma pessoa disciplinada, você vai perceber o seguinte, nossa, tem algumas contas que eu comprei e que eu não precisava. Este é um processo de educação. O cartão de crédito serve para nos educar a falar, poxa, eu tinha até esquecido que eu tinha comprado isso. E aí você fala,
Eu usei aquilo que eu comprei e a partir daí você começa a se disciplinar. Um processo de aprendizagem financeira para que você comece a se controlar, tá certo? Isso é muito interessante. Agora, de novo, se você é compulsivo, o que você vai fazer? Não leve o seu cartão de crédito e mantenha uma determinada quantidade de dinheiro no seu bolso. E aí o que acontece? Deixa em casa, vamos só supor, você tem condições de de deixar guardado em casa R$300, saia com 50, tá certo? E vai fazendo esses gastos. Aí de repente você fala, nossa, eu já gastei aqueles 50? Você vai se dar conta que gastou muito mais rápido do que você pretendia. Aí você pega os outros 50. Poxa, se esses 300 é para te durar 15 dias, você começa a se monitorar. Quando está faltando só 50 para gastar os 300, você fala, está na hora de eu puxar o freio de mão. É uma reeducação, na realidade, uma reeducação financeira, eu posso chamar assim? Não tenha a menor dúvida, é um processo de educação e reeducação. É um processo de reeducação porque como nós não fomos educados para uma poupança, nós precisamos passar por esse processo. E esse processo é feito na prática, com inteligência. Se a gente souber e assumir esse processo de aprendizagem, nós conseguimos fazer isso de uma maneira muito mais lúdica e muito mais assertiva. Agora, no caso do cartão de crédito, a gente vê muita gente endividada. Eu consigo negociar, renegociar essa dívida? Não tenha a menor dúvida. Primeiro que agora você também tem uma limitação para o uso do cartão de crédito. No momento que você ultrapassa determinado valor, você vai cair num sistema, ou lhe é oferecido um sistema de crédito onde o juro é menor. Acontece o seguinte, se você aproveitou e vai usar de novo o limite, você vai acumular empréstimos sobre empréstimos. Vai chegar uma hora que essa dívida vai ficar impagável. Então, o que acontece? Primeiro, tenha uma disciplina, saiba o quanto que você pode gastar. Muitas vezes, quando a gente está endividado, a melhor coisa que tem é a gente sentar na mesa e colocar na ponta de lápis tudo aquilo que você deve. Por que a gente não faz isso? Porque nós temos medo, nós temos um receio muito grande de se dar conta de que as tuas dívidas são impagáveis. E, na verdade, você tem que fazer isso, porque senão isso se torna uma bola de neve e vai complicar a sua vida futura, não tenha a menor dúvida. Então, coloque num papel todas as suas dívidas. Procure uma ajuda. Atenção, cuidado com essa ajuda. Não peça ajuda para quem está envolvido emocionalmente com essas dívidas. Se você pedir para sua esposa, para o seu filho te ajudarem, tome cuidado, porque eles estão envolvidos emocionalmente com essas contas e isso pode criar um certo descontrole emocional junto à família. Primeiro, coloque tudo no papel. Segundo, conte com a ajuda de alguém que não esteja emocionalmente envolvido. Terceiro, uma vez feitas essas contas, procure equacioná-las, renegociar essas contas, trocar dívidas caras por dívidas mais baratas, mas sempre considerando a sua capacidade de pagamento. Não prometa pagar alguma coisa que você está percebendo que não tem condições de cumprir, porque a segundo compromisso que você assume e também não cumpre, vai desgastando a sua relação com aquela pessoa que vendeu a fiado para você ou que vendeu a crédito para você. Perfeito. Então é possível a gente economizar, sim. E válido salientar também que essa educação financeira começa de pequeno, né? A gente começou o bloco aí falando das férias escolares. Muita gente viaja sem ter dinheiro para dar o prazer para o filho, mas o filho precisa aprender, né, que tem que ter uma cautela, um controle e saber lidar com isso. É possível economizar e é possível sair da dívida. Não tenha a menor dúvida. E toma cuidado para você não substituir o prazer imediato por um momento de aflição ao longo de 3, 4, 5 ou 6 meses. Então não vale a pena você fazer essa troca. Não é uma troca racional. Então procure fazer as suas contas, as suas dívidas e o seu lazer dentro das possibilidades reais, financeiras tuas, sem um comprometimento. Converse com o seu filho de que às vezes as condições naquele momento não são propícias para fazer uma viagem de maior alcance ou de maior valor. Então viaje aqui para dentro, conheça a cidade de Londrina. Nós temos tantos pontos maravilhosos aqui em Londrina que passam desapercebidos. Está na hora da gente usar a cidade nossa para fazer férias
Porque é bom a gente não esquecer que o importante para os nossos filhos é a nossa presença e não o lugar para onde a gente vai. Então, se você conseguir dividir isso com ele, você tem um passo para resolver teus problemas financeiros e para manter a harmonia da família. Não esqueça, nós adultos, já temos uma certa idade, não fomos acostumados a uma disciplina orçamentária, mas não deixe de passar isso para os teus filhos. Então, ensine eles a poupar, ensine eles a gastar dentro do limite orçamentário que você tem.